Você está com algum problema nesse momento e não sabe como resolver? Nesse vídeo eu vou te explicar como resolver problemas. E até o final desse vídeo eu garanto a você que você já vai estar se sentindo muito melhor e vai ter mais clareza para solucionar esse problema aparentemente sem solução nesse momento. Eu sou o professor Tiago Santana, você está no Simbolismo Secreto da Bíblia. Se você gosta de conteúdos como esse, curte esse vídeo, se inscreve no nosso canal. Nesse canal nós explicamos o conhecimento profundo que existe na Bíblia, a linguagem metafórica e simbólica que a Bíblia possui e o que significam cada um dos símbolos presentes na linguagem bíblica. A primeira coisa que a gente precisa entender é que problemas são algo inerente à existência. É absolutamente impossível que a gente viva, que a gente esteja existindo e que a gente não tenha problemas. O dia que a gente não tiver nenhum problema para resolver, pode ter certeza que você morreu, porque a natureza da criação é uma natureza relativista. Hoje sim, amanhã não. Bom, ruim, claro, escuro, tudo no nosso mundo possui um dualismo, onde hoje a coisa está assim e amanhã está assado. Hoje bom, amanhã ruim. Os problemas são algo que fazem parte da nossa vida. Isso é a primeira coisa que a gente precisa entender. A simples compreensão dessa mesma natureza da criação já nos ajuda a relaxar um pouco. A ideia que nós carregamos de que apenas a nossa vida tem problemas, de que as pessoas que têm mais dinheiro, que têm mais condições, que têm uma família X ou Y, que essas pessoas não têm problemas e nós sim, isso é uma fantasia da nossa mente. Todas as pessoas, sem exceções, do mais rico ao mais pobre, do mais sábio ao que mais ignora, todas as pessoas passam por problemas sem exceção. E algumas vezes aqueles que têm mais dinheiro, mais condições, muitas vezes têm problemas muito piores do que as pessoas que têm uma vida mais simples e mais humilde. Portanto, isso é a primeira coisa que nós precisamos compreender. É lamentável que a gente tenha um tipo de educação que não nos ensine a lidar com problemas. A gente aprende uma série de coisas na escola, uma série de cálculos, uma série de informações ali intelectuais que a gente jamais vem a usar na nossa vida depois. E, no entanto, problemas é algo que a gente lida todos os dias, é algo cotidiano. Muda a quantidade e o tamanho dos problemas que nós temos, mas o problema é algo sempre inerente. Infelizmente, a nossa educação não aborda esse tipo de questão, mas é importante a gente saber que o conhecimento para isso existe, basta a gente buscar, como você está fazendo agora enquanto está assistindo esse vídeo. Para a gente entender como se resolve problemas, a gente precisa entender e compreender um conto que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Havia um senhor que era dono de umas terras e ele era dono de alguns cavalos. A vida dele era trabalhar na terra e os seus cavalos eram ali ao mesmo tempo o seu trabalho, o seu hobby, a sua paixão e ao mesmo tempo o seu patrimônio. Toda a sua vida girava em torno dessa criação de cavalos que ele possuía. Um certo dia, uma das cercas acabou se rompendo e os cavalos fugiram. Imagine você que isso significa, a gente com a lógica da cidade, às vezes pode não entender, mas essa pessoa, esse senhor, perdeu absolutamente tudo nessa fuga de cavalos. Ele perdeu sua paixão e perdeu o seu patrimônio, perdeu o seu sustento. O seu vizinho, um senhor das terras vizinhos, veio até ele sabendo daquela notícia e falou: Nossa, rapaz, você perdeu seus cavalos. Que tragédia, que coisa. Lamento muito por isso. Me solidarizo com você.
E aquele senhor, dono dos cavalos, que era um homem bastante sábio, falou: pode ser. Passado alguns dias, os cavalos retornaram. E retornaram com mais uma quantidade enorme de cavalos selvagens. Aquele senhor dobrou os cavalos que tinha. Diante desse acontecimento, o seu vizinho veio até ele. Nossa, que sorte que você tem, que coisa maravilhosa. Você dobrou seus cavalos, etc, etc. Que sorte você tem. E aquele senhor se limitou a responder: pode ser. Passado alguns dias, o filho desse senhor, que ajudava ele no seu trabalho, estava domando um desses cavalos selvagens que haviam chegado e caiu e acabou quebrando a sua perna. E ele era o seu único ajudante ali, que aquele senhor tinha. Uma vez mais, o vizinho se aproximou, sabendo daquela notícia, e disse: meu Deus, que tragédia! Seu filho, seu único ajudante, quebrou a perna. O que vai ser de você agora? O que vai ser do seu trabalho? Como você vai domar esses cavalos? Que azar que você tem! E aquele senhor, mais uma vez, se limitou a dizer: pode ser, quem sabe? Passado alguns dias, aquele país em que aquele senhor vivia entrou em guerra. Os soldados passaram por ali, recrutando os jovens para a guerra. E o filho do senhor dos cavalos, com a perna quebrada, não foi levado para a guerra. E o filho do vizinho, que estava saudável, foi levado à guerra. E mais uma vez o seu vizinho veio até ele. Que sorte que você tem, o seu filho foi para a guerra e o meu não. Como você tem sorte do teu filho estar com a perna quebrada, etc, etc. E aquele senhor se limitou a dizer: pode ser, quem sabe. Essa história não teria fim. Essa é a história de vida de cada um de nós. Meus amigos, o que a gente tem que saber compreender desse conto? Ele é muito profundo. Ele retrata a vida de cada um de nós. Nós não temos a visão ampla do quadro que é a nossa vida. Quando nós estamos dentro de uma situação, a gente está vendo de forma limitada aquela situação. E é a nossa mente que rotula uma situação como um problema. Em realidade, não existem problemas. É isso mesmo que eu estou dizendo. Tentem me acompanhar. Não existe problemas. O que existem são fatos. É a nossa mente que rotula algo como um problema. Só que a gente só rotula dessa forma porque nós não temos a visão mais ampla do que esse fato vai representar no todo, na história toda. É uma pequena peça que a gente não tem a amplitude de visão para ver como esse problema que nós estamos chegando vai se encaixar na nossa vida. Aquilo que, na verdade, a gente pode estar considerando como um enorme problema, uma vez que passa o tempo, dias, anos, talvez horas, talvez semanas, não importa. Aquilo que nós considerávamos como um problema pode vir a ser considerado como uma verdadeira bênção. O que eu estou falando aqui, há que se entender isso. Eu não estou falando de autoajuda, eu não estou falando de frases feitas, de frases bonitas, de coisas para nos estimular e a gente sentir bem com nós mesmos. Queridos, tentem me acompanhar. Eu estou falando de algo realmente muito profundo. A gente precisa saber transformar a forma como nós enxergamos a nossa existência. A gente perde uma energia enorme tentando transformar, tentando mudar aquilo que nos acontece. E a gente acha que o nosso sofrimento vem daquilo que nos acontece e simplesmente não é. O nosso sofrimento ele vem do rótulo que nós colocamos naquilo que nos acontece. A gente tem pouca ou quase nenhuma força e capacidade de escolha
daquilo que nos vem acontecer. A vida é muito grande, ela é maior do que nós. A gente não tem o controle sobre a nossa vida. É claro que a gente não vai, por causa disso, se abandonar a vida e não vai lutar por nada e não vai ter objetivos. Eu não estou falando disso. A gente tem que lutar por aquilo que a gente considera importante na nossa vida. É evidente, mas a gente não tem o controle sobre quais vão ser os resultados, sobre aquilo que a vida vai nos trazer. Porque, insisto, a vida é maior do que nós. O ponto que nós realmente podemos transformar na nossa vida é o olhar sobre ela, é a forma como a gente consegue perceber e captar a existência humana. O olhar que nós temos mais ou menos amplo em relação à nossa própria vida. Uma situação extremamente ruim hoje pode se mostrar perfeitamente benéfica tempos depois. O que acontece é que quando nós vivemos as situações, nós permitimos que a nossa mente rotule. Isso é bom, isso é ruim, isso não é bom, isso deveria ser de tal forma, isso deveria ser de outro jeito, isso tinha que ser diferente. E é justamente essa tentativa de controlar a nossa vida, que a nossa mente tem, essa tentativa de controle é o que nos gera frustração e sofrimento. Coloquemos exemplos simples do dia a dia. Compramos um celular novinho, o celular que a gente queria comprar não sei quanto tempo, compramos e parcelamos ali não sei quantas vezes. Aí o celular cai e quebra. Automaticamente, a nossa mente vai colocar como uma espécie de sirene problema. Isso é um problema. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Meu celular eu nem terminei de pagar, que absurdo, etc, etc, etc. A nossa mente rotulou isso como um problema. Mas esse é um fato. O que vai acontecer uma vez que agora o celular quebrou dessa forma? Podem acontecer muitas coisas. Uma delas é que eu posso, por exemplo, diminuir o tempo que eu passava ali viciado, vidrado com a cara no celular. Escravo de redes sociais. Uma das coisas que pode passar é que a gente vai ficar menos tempo no celular. E quais são os benefícios que isso vai nos trazer? A gente talvez esteja dedicando muitas horas a ficar olhando o bendito do celular e vendo vídeos e redes sociais, etc. Isso pode estar, por exemplo, nutrindo em nós estados de ansiedade, estados de depressão, que são alimentados. Existem diversos estudos que demonstram que o tipo de vício de internet causa uma série de problemas psicológicos. O fato de quebrar o celular pode nos ajudar a ler mais, e a observar mais a natureza, a fazer um passeio, a observar mais o céu, a ter uma conversa olho no olho com a nossa esposa ou nosso esposo, ter relações humanas mais verdadeiras. A quebra do celular é um fato e a mente que rotulou esse fato como um problema. Temos um trabalho e nesse trabalho que estamos aí estabilizados e nos apoiamos psicologicamente nesse trabalho, um dia, esperando ou não esperando, somos demitidos. E automaticamente a mente rotula problema. Meu Deus, isso é terrível. O que eu vou fazer agora? Como que eu vou pagar minhas contas? Como que eu vou pagar o aluguel? Como que eu vou... etc, etc, etc. Isso é um fato, não é um problema. Quem sabe quais são as portas que vão se abrir? Como eu me sentia nesse trabalho? Eu realmente estava feliz exercendo esse trabalho? Esse trabalho estava relacionado à minha vocação ou eu exercia esse trabalho pensando apenas em dinheiro, apenas em pagar as contas, apenas em ter algum status de tipo social? Quem sabe, saindo desse trabalho, é a oportunidade que eu tenho para olhar mais para mim mesmo, a ver qual é a vocação real que eu tenho e me alinhar
dentro de um trabalho que esteja relacionado a algo que eu realmente tenha paixão, a algo que realmente me interesse fazer. E alguém poderia dizer, sim, claro, e inclusive a pessoa pode inclusive ganhar muito mais que ganhava antes. Talvez não. A vida real, a verdade nua e crua de como funciona a existência é que isso talvez não aconteça. Se eu ganhava, um exemplo, 5.000 no meu emprego anterior, agora com esse novo trabalho eu vou ganhar 2.000. E talvez eu vou estar apertado ali, vou estar com as contas super apertadas. Mas quando eu ganhava 5 ou 10 ou 15 ou 20.000, não importa, além de não estar exercendo um trabalho que não era vocacional, que eu não tinha paixão, eu fazia aquilo apenas por dinheiro, por status social, para parecer algo para alguém, além de eu não estar feliz, talvez a gente estivesse aprisionado em consumismo, valorizando bobagens, valorizando marca das coisas, valorizando marca de roupa, porque o carro que eu uso, a roupa que eu uso tem que ser de tal forma, porque eu preciso aparecer nas redes sociais de tal forma, com tal estilo de vida. E não precisa ser nenhum filósofo. A gente já deve ter percebido que esse modo de vida, em que a gente tenta parecer algo o tempo todo, é extremamente frustrante, é vazio, é superficial. Não existe felicidade aí. A gente pode continuar tentando 1.000.000 de anos se a gente conseguir. Se você está com esse tipo de visão da vida, me perdoe, eu não quero te ofender, mas esteja consciente. Enquanto você insistir nessa forma de enxergar a vida, você não vai estar feliz. Porque isso de basear a vida em aparências, em marcas de roupa, em estilo de vida invejável aos outros, é uma estupidez. Me perdoe, eu não quero ofender ninguém, mas é a crua realidade. É uma vida superficial, que não tem raízes, que não tem profundidade. A gente vai encontrar as nossas raízes quando nós fazemos coisas que estão alinhadas à nossa vocação, quando a gente sinta de fato um propósito naquilo que faz, quando a gente sinta propósito na nossa vida profissional e, acima de tudo, na nossa vida espiritual. É aí onde a gente vai encontrar profundidade, é aí onde a gente vai encontrar realização. Portanto, a perda de um emprego, seja ele qual for, de um status social, pode sim ser maravilhoso para a nossa vida. Mesmo situações trágicas, mesmo situações complexas. Uma pessoa que passa por um acidente terrível, tem algum tipo de sequela grave depois desse acidente, passa a ter algum tipo de limitação física. Uma pessoa que vive alguma tragédia, em alguma catástrofe da natureza, por exemplo, uma enchente, um terremoto, um furacão que destrói por completo a vida material dela. Amigos, me acompanhem. Eu sei que pode parecer algo que não tem remédio. Existem situações de vida que a gente parece que não vai sobreviver àquilo, mas isso não é verdade. Por mais que quando a gente esteja vivendo uma situação inclusive trágica e a nossa mente rotule aquilo como um problema grave, se a gente sabe manter a paz, manter a consciência no momento presente, a gente vai perceber que nós vamos sim estar sentindo dor. A gente vai sentir dor com essa situação. Mas o sofrimento, ele vem desse discurso íntimo, dessa mente que fica nos trazendo problema, dizendo que a gente não vai conseguir superar aquela situação. E às vezes, em situações trágicas, ela nos traz ensinamentos que, uma vez que a situação trágica passa e a gente absorve o ensinamento que ela nos trouxe, uma vez passada aquela situação, como no conto do Senhor dos Cavalos, a gente não trocaria essa experiência por nada. Se alguém nos desse o poder de dizer, você queria que essa tragédia não acontecesse?
Muitas vezes a pessoa vai escolher, não, eu gostaria que tivesse acontecido exatamente assim, porque essa tragédia me ensinou isso, 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 eu aprendi a ser mais humilde, eu aprendi a voltar a orar, a valorizar aquilo que é importante realmente na minha vida. Por exemplo, eu antes dessa tragédia não estava conectado à minha família, eu estava pensando em como ter mais dinheiro, em como ter mais status, como parecer mais algo para os outros. E após essa tragédia, eu me reconectei com os meus filhos, eu me reconectei com a minha esposa, eu passei a ter uma vida mais espiritual, etc, etc, etc. Portanto, por mais difícil que uma situação nos pareça, ela possui sempre dois polos, um positivo e um negativo. Absolutamente nada na vida é somente negativo ou somente positivo. Isso não existe. Tudo tem dois lados. Uma situação difícil, ela tem um lado negativo porque ela traz uma dor, mas ela tem um lado positivo porque ela nos traz algum aprendizado, ou porque ela abre novas portas. Uma situação que a mente rotula como positiva, se a nossa vida está maravilhosa, se temos o emprego dos sonhos, e a nossa vida está parecendo uma espécie de caminhada à beira-mar com uma suave brisa o tempo todo, ok, isso tem algo de bom, é prazeroso, mas tem algo de ruim. Nós não estamos aprendendo nada, porque é na dificuldade que nós nos forjamos. É em situações difíceis que nós forjamos virtudes. É em situações de dificuldade onde a gente aprende a ser paciente. É em situações onde a gente sente medo que a gente aprende a desenvolver a coragem e assim por diante. Toda situação tem sempre dois lados, um lado positivo e um lado negativo. E somos nós que deixamos que a nossa mente se identifique apenas com um lado da moeda. Nós temos que aprender a ver cada situação já como dois lados de uma mesma moeda. Se as coisas estão maravilhosas e incríveis para nós, a gente tem que saber já antever e saber que em algum momento essa sorte vai mudar, que em algum momento as coisas vão mudar, porque os problemas fazem parte da vida. Em algum momento essa maré positiva vai passar e essa situação de vida maravilhosa nós temos que ter em mente que ela também não está nos ensinando nada, não está nos deixando mais profundos, mais sábios. Tem um provérbio chinês que diz: existem momentos de felicidade e existem momentos de aprendizado. É isso que nós temos que saber compreender com isso que nós chamamos de problemas. Os problemas, meus amigos, por fim, eles têm uma natureza, eles têm uma característica igual, é sempre o mesmo. Ele tem três etapas pelas quais o problema passa: surgimento, sustentação e dissipação. Surge o evento, que a nossa mente rotula como problema. Esse evento se sustenta durante um tempo e depois ele se dissipa. Inevitavelmente, todo problema se dissipa. Mais dia, menos dia, ele se dissipa. Nenhum problema é tão grave que dure eternamente. O maior dos problemas, inclusive, finaliza com a morte. E isso há que saber compreender. Quando a gente aprende a compreender esses três estágios de todo problema, surgimento, sustentação e dissipação, a gente vai nos descolando deles. A gente vai aprendendo a não ser tão afetado pelos problemas. A gente vai aprendendo
a desenvolver a verdadeira solução de problemas. E qual é a verdadeira solução de problemas? A gente perguntou para vocês no início do vídeo como resolver problemas. A gente falou que ia explicar. A verdadeira solução está em esquecer problemas, aprender a esquecer problemas, a enxergar que no fundo são eventos que surgem, se sustentam em algum tempo e depois eles se dissipam. Quando nós esquecemos o problema, ele não se sustenta, porque o que sustenta um problema como problema é a nossa mente, não é o evento em si. Quando a gente aprende a ir acalmando a nossa mente, quando a gente vai aprendendo a ficar mais no momento presente, a não ter uma mente tão excitada, tão agitada, tão descontrolada, e a gente aprende a ir acalmando a nossa mente, a gente vai aprendendo a ver os problemas como se fossem bolhas de sabão que surgem e estouram, surgem e estouram. A gente sabe que elas vão existir, porque a gente sabe que o problema é inerente à criação. Enquanto a gente estiver vivo, nós vamos ter problema. E nós sabemos que, no fundo, não passam de eventos. E todo evento tem um lado positivo e um lado negativo. Pior das circunstâncias pode, no fundo, servir como um enorme aprendizado para a nossa alma, para nos desenvolvermos enquanto alma e nos tornarmos mais sábios e um pouquinho mais próximos do nosso Criador. Para mais vídeos como esse, acompanhe o nosso canal Simbolismo Secreto da Bíblia, curta esse vídeo, compartilhe. Em breve nós estamos lançando o nosso livro O Simbolismo Secreto da Bíblia, onde os ensinamentos bíblicos são aprofundados com a seriedade e a profundidade que merecem. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.